Alô você da TV Parlamento Nordeste, meu abraço. Estamos chegando a partir de agora para mais um boletim de notícias aqui pela TV Parlamento Nordeste. O melhor acompanhamento dos deputados e senadores dos 9 estados nordestinos aqui em Brasília, no Congresso Nacional. E vamos aos destaques do programa de hoje, convocando a reportagem com a Fernanda Martinelli. Alô, Fernanda! Olá, Napoleão. Olá, você, internauta, que nos acompanha através da nossa TV Parlamento Nordeste, no nosso site www.parlamentonordeste.com.br. No nosso programa de hoje, você vai acompanhar a nossa conversa com o deputado pelo Democratas da Paraíba, Efraim Filho. E por falar em democratas, existe uma possibilidade de fusão entre dois partidos, o Democratas e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Alguns parlamentares já estão se posicionando em relação a essa fusão e você vai acompanhar uma matéria sobre esse assunto. Também fomos conversar com o deputado Wilson Filho, do PTB da Paraíba. Isso e muito mais é a partir de agora. Estão aí, portanto, os destaques com a Fernanda Martinelli, trazendo para a gente o que a gente vai transformar em notícia para você aqui na TV Parlamento Nordeste. E quem conversa conosco a partir de agora é o deputado Efraim Filho, dos Democratas da Paraíba. Ele que foi escolhido na semana que passou como primeiro vice-presidente da comissão que discute a maioridade penal. Vamos conversar com ele e trazer temas interessantes para o Nordeste e também para o estado da Paraíba. Vamos colocá-lo no link. Primeiro, em relação à seca, deputado, um tema que o senhor tem sido tão combativo aqui no Congresso Nacional. Sem dúvida, o tema da seca é um tema que começa a ganhar protagonismo novamente no país. E a grande luta que temos que ter aqui é nos postar de forma firme e convicta para evitar que agora uma seca que acontece no Sudeste, especialmente em São Paulo, ganhe todos os recursos, ganhe todas as atenções do governo federal e a seca no Nordeste, que é um problema permanente, não receba essa mesma atenção. Não pode haver essa disparidade de tratamento, não pode haver essa marginalização do Nordeste diante de um problema tão grave quanto é a seca, e o governo federal só tenha olhos para tratar do problema da seca em São Paulo. É preciso não deixar de lado a aflição que as famílias nordestinas sofrem. Vocês acompanham isso tanto quanto eu e percebem que o problema da seca na Paraíba, principalmente, já dizimou rebanhos, já comprometeu a produção agrícola e o consumo de bebê já está entrando em colapso, ou seja, está colocando em risco as famílias, está colocando em risco as pessoas. E é nesse sentido que nós temos o absoluto interesse em ter esse tema na pauta. A questão da transposição do Rio São Francisco parece que está esquecida, parece que não acontece ali algo debaixo dos nossos narizes, andando a passos de tartaruga, num problema que já teria sido resolvido. Ou seja, a gente vê as denúncias de desvio do Petrolão, bilhões e bilhões de reais, enquanto a gente não consegue entregar água ao povo paraibano. Ou seja, o Brasil tem tecnologia para extrair petróleo do fundo do oceano no pré-sal e não consegue entregar água na superfície ao irmão sertanejo que está morrendo de sede. Então essa é uma preocupação permanente e não deixaremos ela cair da pauta, né? Nós temos sempre aquela ação de emergência do carro-pipa, da ração animal, das cisternas, mas é preciso obras estruturantes, presidente Dilma. A Paraíba não quer migalhas e nem esmolas. Nós queremos a conclusão da transposição do Rio São Francisco para que esse problema seja obra do passado, peça de museu e que não seja a cada ano se repetindo sacrifício na vida do povo do nosso querido estado da Paraíba. Deputado Efraim, tivemos uma vitória importante em relação às defensorias. Aliás, muitos temas jurídicos que o senhor tem colocado na linha de frente do seu mandato. Esse é um foco que nós temos nas carreiras jurídicas e sempre pautando interesses que vão ao encontro das demandas da sociedade. Então, há pouco tempo tivemos ao lado da Defensoria Pública resgatando prerrogativas da carreira, oferecendo espaço de crescimento dessa ação para quem cuida realmente do direito dos pobres,
quem está ali para cuidar daqueles que mais precisam de assistência. Agora, após a questão da Defensoria Pública, a questão dos advogados públicos, que são os procuradores da Fazenda, procuradores do Estado, dos municípios, a AGU, entre outros, que precisam ter uma equiparação dessas carreiras jurídicas, assim como os delegados de polícia, seja delegados de Polícia Federal, seja delegados de Polícia Civil no Estado, que precisam ter o reconhecimento e a valorização dos serviços que prestam para a sociedade. Muitos desses servidores, eles são responsáveis, por exemplo, por mecanismos de combate à sonegação, de evasão de divisas, desvios de recursos, arrecadação financeira para os entes públicos. Então é preciso valorizar, dar a eles condição de realizar o melhor trabalho, porque cada real investido nessa prevenção a esses riscos, ela retorna em muito maior caixa para que a gente possa fazer das políticas públicas brasileiras uma realidade e não simplesmente, muitas vezes, a letra fria que fica na lei, mas não vai para a rua e para a mesa do povo brasileiro, especialmente do povo paraibano. Deputado, vice-presidente da comissão que debate a maioridade penal, tema que ganha ressonância aqui no Congresso, deputado. Maioridade penal, Napoleão, você está certo. Isso é hoje um tema que ganha ressonância em toda a sociedade. Se conversa na fila do banco, nos bancos das praças, no supermercado, em todo canto a sociedade chamou para si o protagonismo nesse debate. E o Congresso Nacional deu uma resposta de que, mesmo sendo um tema tabu e um tema polêmico, é preciso debatê-lo. A pior resposta que o Congresso Nacional daria seria exatamente a questão da omissão, da inércia, do engavetamento, da covardia do debate, e não foi isso que se demonstrou, e tenho sido a voz da Paraíba nesse debate, porque entendo que a redução da maioridade é necessária para acabar com o tema da impunidade na delinquência juvenil. Nós hoje temos que ter absoluta convicção de que um jovem de 16 anos que tem direito de votar e eleger um presidente, casar e constituir uma família, abrir um negócio e gerir a sua empresa, não tem responsabilidade para poder responder pelos seus atos, pelos crimes que comete. Essa lei está ultrapassada, está arcaica, ela é de 1940, 70 anos atrás. É preciso resgatar essa legislação para os dias atuais, aperfeiçoá-la de acordo com a realidade de hoje, se transformar as condições sociais, econômicas e principalmente o acesso à informação dessa juventude. Então é preciso que eles tenham também a responsabilidade de poder discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o lícito e o ilícito. O que está acontecendo hoje é que uma legislação que era para proteger direitos dos jovens está protegendo as suas falhas, está protegendo os seus crimes. Está sendo uma blindagem, e esse jovem que já tem discernimento e se sente protegido pela lei, porque quando a polícia o aborda, ele é o primeiro a dizer: tire as mãos de mim, que eu sou de menor, eu sou protegido pela lei. Está virando uma blindagem que passa para a sociedade uma mensagem muito crua, a mensagem da impunidade. E a mensagem da impunidade é muito nociva. A certeza da impunidade diante de uma legislação falha tem gerado exatamente o encrudecimento também da violência nesses crimes. Antigamente se pensava num menor infrator ali na esquina, batendo uma carteira, um trombadinha que roubava uma correntinha, quase que inofensivo. Hoje não, são crimes cada vez mais violentos, hediondos, é estupro, é latrocínio, é homicídio qualificado, é sequestro, tráfico de drogas. Por quê? Porque se sente protegido pela lei e com a certeza da impunidade. Então a redução da maioridade vem para corrigir esse problema. Redução da maioridade não é ela que sozinha vai resolver o problema da violência no Brasil. A redução da maioridade, ela tem um fim, é combater a impunidade da delinquência juvenil, o que não exclui a melhora das políticas públicas. Todos nós somos a favor de melhor educação, mais oportunidades, mas uma coisa não exclui a outra. Somos a favor da redução da maioridade e da melhora das condições de oportunidade e de educação para essa juventude. Mas uma coisa é saber tratar o menor carente,
E a outra coisa é saber como tratar o menor bandido. E o bandido, ele não pode ter o respaldo da lei. Tem muita gente para defender bandido, direitos humanos, que prefere defender os bandidos. Falta quem defenda as vítimas, falta quem defenda a família que fica desamparada. O pai e a mãe que perdem um filho e tem um trauma para o resto da vida. O filho que perde o pai ou a mãe da sua família e fica órfão. Então essas vítimas precisam ser protegidas, precisam ser preservadas. E quem apresentar perigo à sociedade tem que ficar longe desse convívio. Muito obrigado ao deputado Efraim Filho, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. Olha, e a bancada do PTB teve uma reunião aqui em Brasília. Os 25 parlamentares se posicionaram contra a fusão do partido com os democratas. A Fernanda Martinelli foi conversar com o deputado Zeca Cavalcante de Pernambuco e você vê os detalhes agora. Acompanhe. É a fusão entre dois partidos muito importantes, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e o Democratas. Essa semana aconteceu na Câmara uma reunião entre 25 parlamentares componentes do PTB que se posicionaram contra essa fusão. Quem conversou conosco sobre esse tema foi o deputado federal pelo estado de Pernambuco, Zeca Cavalcante. Minha opinião é contra. Contra porque, nunca menosprezando o DEM, um partido que tem sua história, mas o PTB tem uma história muito mais longa. O PTB tem uma história de 70 anos, desde o nosso saudoso ex-presidente Getúlio Vargas, onde a gente vem pregando, doutrinando, trabalhando, mostrando a questão do trabalhismo no Brasil. Mas, acima de tudo, no momento em que se passa, o DEM faz parte da oposição, o PTB faz parte do governo, não dá para juntar Getúlio Vargas e Carlos Lacerda, não dá para juntar o óleo com a água. No momento, o DEM está totalmente num caminho diferente, nas suas colocações, nas suas posições, enfim, nos seus direcionamentos. Mas a gente, enquanto PTBista, na minha questão, eu não posso dizer que serei a favor de um partido que é da oposição, me unir a um partido que é da oposição, quando nós do PTB temos um ministério, temos o Ministério do Desenvolvimento, representado lá pelo ministro e o senador Armando Monteiro. Então isso para mim seria um contrassenso muito grande. Tá aí, portanto, o deputado Zeca Cavalcante de Pernambuco, que tem no seu primeiro mandato cumprido um papel muito importante e muito sério aqui na Câmara Federal. Vamos conversar agora com o deputado do PTB da Paraíba, Wilson Filho. Ele que está na Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar o crescente número de mortos em jovens negros e pobres em todo o país. Vamos falar com ele sobre esse e outros temas no seu trabalho aqui na Câmara Federal. Vamos colocá-lo no link com a gente. Primeiro que tudo, essa CPI que trata da morte de negros e pobres em todo o país, os jovens, deputado. Não é verdade, é mais uma função que eu assumo em relação à questão da violência, da insegurança, desse clima de insegurança que afeta um número muito maior do que aqueles que são as próprias vítimas da violência. Afeta como vítima indireta todos aqueles que têm medo da criminalidade, todos os dias que saem de casa, e de vários tempos para trás para cá, a gente tem medo até de ficar em casa. Então eu assumi mais essa função como vice-presidente da CPI dos homicídios, da violência contra negros e pobres. O tema da CPI envolve muito a Paraíba, porque até 2013 a Paraíba era um dos estados, se não o maior, e é um ranking horrível, com o maior número de homicídios contra negros no Brasil inteiro. Então, envolve muito a Paraíba, é mais uma missão que eu assumo em relação à violência, e podem ter certeza que desde o primeiro dia do meu mandato, do primeiro mandato até o começo desse segundo, até quanto tempo eu tiver aqui no Congresso representando a Paraíba, eu estarei levantando o tema da violência, da insegurança, da questão das drogas, porque tudo isso está vinculado para que a gente possa ter menos medo de sair de casa e possa ter mais qualidade de vida. E temos outras várias situações, sugestões e temas que poderiam ser trabalhados para evitar essa situação, deputado. Exatamente, são várias coisas que têm que ser feitas para tentar diminuir a violência, porque eu creio, na minha opinião, na opinião de um jovem que vive essa realidade todos os dias, não apenas na realidade teórica do debate, do projeto de lei, do discurso no plenário que eu sempre faço, das palestras que eu fiz na Paraíba e em todo o Brasil, mas na prática, visitando os locais que são mais violentos na Paraíba, em João Pessoa, são várias ações que
podem melhorar a situação. E eu penso que só se melhora a situação da violência com 2 pontos principais. Com a questão da valorização dos profissionais de segurança, tem que valorizá-los, não apenas da parte do salário, mas da parte da condição de se trabalhar. E o segundo ponto é enfrentando a questão das drogas de frente, de dentro do problema, colocando este como um problema importante e essencial para vencer essa fase do medo da insegurança. Porque tem muita gente que fala de segurança pública e não toca nem no assunto das drogas. E mais de 80% dos homicídios que acontecem na Paraíba e no Brasil tem a ver diretamente com as drogas. E a questão da maioridade penal é outro debate que se inclui para tentar diminuir a criminalidade. E é claro que a maioria desses jovens, a maioria esmagadora desses jovens, estão vinculados já com as drogas, e foi feito um estudo e a maioria dos presos a partir de 18 anos e menores que 18 anos já na FEBEM são presos por estarem envolvidos com drogas, com traficantes e com essa área da criminalidade. Então, é um debate extenso, mas é um debate que tem que ser feito e que tem que sair da teoria e ir para a prática, porque ninguém aguenta mais. Muita gente falando que é contra a violência, a favor de um sistema mais seguro, e ninguém faz nada. Eu estou aqui para fazer, eu estou aqui para agir, e eu estou mostrando isso a cada momento. Deputado, o senhor também está na linha de frente no tema da Zona Franca do Semiárido, debate que tem crescido aqui na Câmara Federal. É verdade, a Zona Franca do Semiárido já há algum tempo parou de ser vista como mais um projeto apenas aqui no Congresso e começou a ser vista como um projeto que realmente tem futuro, um projeto concreto, um projeto que vai acontecer. Nós participamos agora da reunião da Comissão Especial da Zona Franca e já temos outros estados, outras cidades, outros deputados que representam cidades que não estão inclusas na Zona Franca, já batalhando para tentar incluir os seus respectivos municípios na Zona Franca. É um projeto que vai beneficiar como um todo o Nordeste. A nossa Paraíba vai ser o estado onde mais cidades estarão presentes dentro da Zona Franca. Nós estamos agora construindo a possibilidade de levar a Campina Grande à Zona Franca e vai fazer com que o Sertão é a sede da Zona Franca, mas toda a Paraíba vai ter sua economia radicalmente melhorada, modificada, dando oportunidades para todo mundo e fazendo o estado crescer de verdade. Vamos parar de ficar correndo atrás. É claro que a gente tem que correr atrás, que é o nosso objetivo, é tentar melhorar a vida dos paraibanos. Mas eu não aguento mais ser cobrado apenas para conseguir um poço artesiano, para conseguir um carro-pipa, para conseguir um milho mais barato. Nós temos que pensar a Paraíba com tudo isso, mas a partir de uma mudança verdadeira. Não é uma mudança temporária. Sempre que tem seca, todo mundo se mobiliza para tentar resolver. Eu quero propor, e eu estou propondo, uma alternativa que vai fazer com que a Paraíba nunca mais precise pensar em milho mais barato, em poço artesiano, em falta de água, porque isso vai acontecer, a solução da água vai acontecer, assim como vai acontecer a duplicação da BR-230, o Aeroporto do Sertão, o Hospital do Sertão, Universidade do Sertão, o Sertão crescendo junto com Campina, crescendo junto com João Pessoa, emprego para todo mundo, a economia dando renda a todo mundo. É isso que eu penso. Eu penso numa Paraíba para frente, não uma Paraíba que toda vez é vista em manchetes negativas. Eu quero que a Paraíba passe a ser vista em manchetes positivas. Tá aí, portanto, o deputado Wilson Filho, do PTB da Paraíba, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E com ele, a gente chega ao final desta edição de hoje da TV Parlamento Nordeste. Participe, manda suas sugestões, né? Participe das nossas redes sociais, está aí na tela. Né, toda a sua participação pelo Instagram, pelo Twitter, mande o seu e-mail, mande a sua sugestão, coloque um tema para que a gente possa abordar o seu deputado ou o seu senador do Nordeste, que a gente vai ter o maior prazer de atendê-lo aqui na TV Parlamento Nordeste. Eu vou me embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.